nós vamos falar um pouquinho sobre obstrução nasal no recém-nascido, né? Que eu acho que é um tema bem relevante para essa época do ano, que é uma coisa que se vê muito nos consultórios do otorrinolaringologista, e pior ainda nessa época do inverno, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o padrão respiratório do recém-nascido, da criança, por que a gente tem tanto mais sintomatologia, por que a gente tem que estar mais atento a essa faixa etária, porque quais são as repercussões da obstrução nasal na infância. Continua roxo mesmo. E os principais diagnósticos. Nós vamos lembrar basicamente o que a gente tem que pensar no raciocínio diagnóstico na hora que a gente está avaliando o bebê, como que a gente avalia, que tudo em bebê é mais complicado, né? Desde a otoscopia, mas o nariz também tem um acesso mais difícil, e como que a gente faz esses diagnósticos. Então, a fisiologia respiratória do recém-nascido tem uma particularidade que a gente tem repercussões muito importantes na vida de um modo geral da criança, que é basicamente comer e ganhar peso, e é dessa medida que a gente tem para a gente avaliar a repercussão de quase qualquer patologia no recém-nascido, mas principalmente naquelas que afetam a respiração. E mesmo quando a gente tem uma coisa que parece, né, para a gente de uma forma geral, uma obstrução nasal parece uma queixa relativamente banal, para o recém-nascido não é. Né? O recém-nascido, a partir de 34 semanas de vida, ele tem uma capacidade de coordenar aquilo que para ele é vital, que é a coordenação entre a sucção, a deglutição e a respiração. Isso é natural para ele, então, a partir das 34 semanas. É importante a gente lembrar disso porque, às vezes, a gente avalia crianças que são prematuras, né? Ou dentro do ambiente hospitalar, ou logo depois da alta, e a gente tem que lembrar que essas crianças têm esses reflexos e essa coordenação um pouco mais maturos e um pouco mais fáceis de serem interrompidos com qualquer diferença ou dificuldade na respiração. O recém-nascido, todo mundo sabe, né, todo mundo já ouviu falar de que o recém-nascido é um respirador nasal preferencial. Por que ele é um respirador nasal preferencial? Nas crianças, a gente sabe que a laringe está numa posição mais elevada no pescoço, fazendo com que a epiglote forme quase que uma continuidade, né, com o palato mole. Isso faz com que a criança consiga sugar ao mesmo tempo em que ela respira. Né? Obviamente que quando ela deglute, a gente tem pausas respiratórias, mas ela é capaz de sugar o alimento e respirar ao mesmo tempo. Né? E também não vai ter uma fala articulada também por esse mesmo motivo. A outra coisa importante, diferença da gente perceber da criança, principalmente do recém-nascido, do adulto, é o volume que a língua ocupa dentro da boca. Então, a língua também é um fator que dificulta a respiração oral compensatória no recém-nascido, o volume da língua. Então, nos primeiros meses de vida, normalmente isso até os primeiros 4, 5 meses, apesar de que muitas vezes a gente vê bebês menores do que isso já capazes de respirar pela boca, mas a gente não espera que isso seja uma habilidade que seja natural para o recém-nascido até 4, 5 meses. Além de ser um respirador nasal obrigatório, ele faz essas pausas respiratórias durante a deglutição, e a gente sabe também que as crianças, os bebês fazem mais pausas respiratórias, mesmo fora dos momentos de deglutição, quando eles são prematuros. Quanto mais prematura a criança, mais tendência a pausas respiratórias também. E tem que haver um padrão rítmico entre a sucção, deglutição e respiração. As fonoaudiólogas que estão aqui, as que trabalham com deglutição principalmente, avaliam muito esse padrão rítmico e a quantidade de deglutições que acontecem por minuto. Existe um padrão que é normal e um padrão que a gente sabe que aquele ritmo está inadequado. Além disso, a gente tem reflexos de proteção, receptores no nariz, na rinofaringe, na via aérea superior e pulmão, receptores químicos e mecânicos. Né? E as pausas, né, e as apneias, reflexo de pausa respiratória que acontecem durante a deglutição, mas que podem acontecer também de forma desordenada quando a gente tem algum estímulo em qualquer região da via aérea. Quais são as consequências que a gente vê, então, para o recém-nascido com obstrução nasal? Né? Além da deglutição, a gente sabe que o reflexo, então, de sucção e deglutição pode estar alterado, e isso pode interferir no ganho ponderal.
e na qualidade de vida de uma maneira geral dessa criança, principalmente do sono. A gente pode ter distúrbios do sono, além de deglutição. A gente pode ter crises de apneia e cianose, né, e eventualmente episódios de quase morte súbita, que a gente chama, que são as ALTs. A gente pode ter necessidade, inclusive, de suporte ventilatório e monitorização apenas por uma obstrução nasal no recém-nascido. Então, para o recém-nascido, a obstrução nasal é um sintoma grave, pode ser um sintoma grave. A gente vai ver um pouquinho como é que a gente avalia o que é grave e o que não é grave. Em 50%, existe um relato de que mais de 50% dos casos, as crianças ou os bebês recém-nascidos com obstrução nasal vão ter episódios de dessaturação. Hoje em dia, com a história da internet, da facilidade das pessoas terem acesso a dispositivos, até médicos, né? A gente às vezes tem mães que têm oxímetro em casa, né? Principalmente mães de primeira viagem, mães que passaram por alguma intercorrência na maternidade, o bebê demorou um pouquinho mais para ter alta, teve algum quadro respiratório, mesmo que transitório, às vezes as mães vão para casa e compram um oxímetro. E aí vem com a queixa de que, mas ele desatura, ele cai a saturação quando ele fica desconfortável, quando ele tem obstrução nasal. E realmente isso acontece só pelo fato de ter obstrução nasal. A gente não precisa que a criança tenha outras patologias para isso acontecer. Isso pode acontecer sim. E os riscos dessa obstrução nasal, então, são de desidratação, ganho ponderal insatisfatório, fadiga respiratória. A gente sabe que a musculatura intercostal das crianças também entra em fadiga muito mais rápido do que nas crianças um pouco maiores, ou acima de 2 anos, né? E morte súbita. Esse é um trabalho, a gente tem poucos trabalhos com obstrução nasal em recém-nascido, tá? Porque a maior parte das causas, ou a gente não tem ainda uma boa explicação, como a gente vai ver nas rinites banais, né, que são as causas mais frequentes, as causas inflamatórias, ou a gente vai ver que as causas relacionadas a malformações são tão raras que o que a gente vê são relatos de casos, de séries pequenas, a gente não tem trabalhos em grande volume. Esse é um trabalho que eu encontrei recente, que é de 2017, tá, americano, onde eles pegaram um período de 10 anos no hospital e levantaram todos os CIDs relacionados à obstrução nasal em crianças até 6 meses e foram ver o que essas crianças até 6 meses tinham, né? E em 10 anos, olha só quantos bebês, né? Super pouco, né? 34 pacientes apenas, mas isso que foram, né, já triados, não são pacientes de consultório, são pacientes que procuraram atendimento especializado de otorrino dentro de um hospital terciário, tá, por obstrução nasal. E aí, o que a gente vê nesses 10 anos, eles tinham mais ou menos um terço deles eram prematuros e mais ou menos um terço também tinha sido admitido na UTI neonatal, tá? E os sintomas principais aqui eram estertor. Estertor é aquele ruído, né, ruído mais grave, alto, que pra gente, o otorrino que está habituado a ver a obstrução nasal, é muito característico, né, de coisa parada no nariz. Dificuldade para se alimentar, em segundo lugar, para quase metade das crianças, mas uma boa porcentagem também tinham sintomas que são um pouco mais graves, né? Cianose, estridor, olha só que curioso, quando a gente vê estridor, a gente fala, tem um problema na laringe, né? E algumas vezes a gente vai ter estridor por aumento de resistência de via aérea superior também. Então a gente vai ter uma mistura de ruídos que a gente precisa saber interpretar qual que é a causa do problema, né? Porque mesmo não tendo uma laringomalácia clássica, o bebê continua tendo uma laringe flácida, uma laringe plutônica, né? Que se colapsa quando a gente tem um aumento de pressão, ou de pressão negativa. Rinorreia, apneia e em alguns casos epistaxe. E os diagnósticos principais foram estes, né? Então 38% estenose médio-nasal, que a gente vai falar um pouquinho depois, 21%, ou seja, 1/5 estenose de abertura piriforme, atresia de Coana. Essas são todas alterações e malformações congênitas. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Microrrinia, desvio septal, refluxo, teratoma, tumores. Então, eram crianças que, de fato, né, dessas 34, uma boa porcentagem delas tinham realmente um diagnóstico. Lógico que, de novo, são aquelas que chegaram até o hospital, né, não aquelas que foram vistas em consultório. Mas só para a gente ter uma ideia do que nesses casos, nesse trabalho ainda, a maior parte das queixas era bilateral, né, e quase que 50% tinham outras anomalias da região do nariz, da orelha,
da garganta, malformações e uma porcentagem razoável em crianças sindrômicas. Apesar de tudo isso e apesar dessas repercussões todas, a gente vê que a maior parte das crianças foi conduzida conservadoramente, ou seja, foi conduzida sem necessidade de cirurgia, com tratamento, com orientações de higiene, medicamentosas, mas sem intervenção cirúrgica. Só 15% necessitou de intervenção cirúrgica. Tá? E por outro lado, olha o tempo em que a gente tem que aguentar, vamos dizer, né, a queixa, as orientações, o quanto a gente tem que ser persistente em relação às orientações conservadoras, porque isso demora muitas vezes mais de 6 meses para se resolver. Então você tem aqueles pais que voltam no consultório cada tantos tempos, ou que rodam de otorrino em otorrino, querendo tentar resolver uma queixa que muitas vezes leva um bom tempo ou meses para se resolver. Né? Até porque a conformação do nariz, o tamanho do nariz e o crescimento do nariz nos primeiros meses de vida melhora muito a obstrução nasal, independente da causa. Então, quando a gente está falando de obstrução de via aérea em criança, o tempo está quase que sempre jogando a nosso favor. Né? Então, mesmo quando a gente enrola e não sabe nem o que fazer, ainda assim uma boa porcentagem dos casos vai se resolver. O que a gente tem que estar atento na história clínica quando a gente está diante de uma criança com obstrução nasal? A gente tem que saber sobre a história do parto e o tempo do parto, principalmente pensando aí em traumas ginecológicos, se houve infecções ovulares, a gente pode pensar numa infecção transmitida em canal de parto. Se essa criança é prematura, então a gente vai ter um nariz com uma conformidade menor e a gente vai ter mais repercussões porque a gente tem uma imaturidade também do ciclo respiratório e dos reflexos de coordenação, sucção, deglutição. Né? Uma coisa que a gente esquece muito é de perguntar se a mãe está usando alguma medicação, porque se a mãe está amamentando, a gente tem os efeitos colaterais das medicações que a mãe ingere, que podem estar causando rinites medicamentosas nas crianças, e são medicações de uso relativamente comum. Vamos perguntar também de distúrbios genéticos na família, né? Num bebê pequeno, né? Um recém-nascido, e muitas vezes um recém-nascido prematuro principalmente, e no prematuro extremo mais ainda, quando a gente olha para a carinha do bebê, a gente tem a impressão de que tem alguma malformação ou alguma coisa sindrômica ou genética. Os bebês que nasceram muito pequenininhos e a gente avalia depois de 2, 3 meses, eles têm uma conformidade facial e da calota craniana que é característica dos prematuros e que muitas vezes pode parecer alterada. Né? E algumas vezes, né, como a gente já viu inúmeras vezes aqui no ambulatório, né, a gente tem distúrbios genéticos que a princípio para aquela família parece normal porque todo mundo tem aquela mesma carinha. Né? E a gente tem que saber também se houve algum diagnóstico suspeito pré-natal e nos exames pré-natais. O diagnóstico vai estar centrado muito na anamnese, mas bastante também no exame físico, vou falar um pouquinho. Né? E na anamnese a gente está procurando o quê? Os ruídos respiratórios, e aí a gente vai ter que tentar interpretar o que é um ruído alto, do que é um estridor e o que pode ser um ruído que é secundário, na verdade. Né? Se essa criança tem infecções de repetição, muito, muito raro a gente tem um recém-nascido que tem infecções de repetição. Né? Não se espera que uma criança recém-nascida tenha secreção purulenta, ou descarga purulenta de via aérea superior. Né? A mesma coisa, antecedentes familiares de atopia. É importante de uma maneira geral nas crianças, mas no recém-nascido a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, não é um sintoma e não é um antecedente que a gente leva tanto em consideração. Né? A gente não espera que um bebezinho de 20 dias tenha manifestações de rinite alérgica, por exemplo. Né? Aqui uma coisa muito importante, as alterações cardiofaciais e as síndromes que podem algumas vezes passar despercebidas, né? E o uso de medicações tanto da criança quanto da mãe. As patologias inflamatórias e as questões fisiológicas relacionadas à obstrução nasal dos recém-nascidos podem também estar acontecendo em conjunto com alterações congênitas. Então a gente pode ter uma criança que tem, por exemplo, uma fenda laringopalatina, né, e tem o contato constante da saliva e do alimento com a mucosa nasal, provocando uma reação inflamatória no nariz e uma obstrução nasal também. Então a gente tem que pensar que uma coisa pode estar relacionada à outra. Né? As causas fisiológicas inflamatórias são
de longe as mais frequentes, né? Mas elas podem estar sendo agravadas por problemas congênitos também, né? Pode ser unilateral, a gente tem que investigar se tem secreção, não tem secreção, pensando nas infecções ovulares, se a obstrução é fixa ou é intermitente, né? Não, está o tempo inteiro desse jeito, ou só se agrava no período da noite, ou quando a criança está se alimentando. Se tem sinais de gravidade, né? Principalmente cianose e as pausas respiratórias prolongadas, as apneias, e se melhora quando chora. Por que se melhora quando chora? Se a criança não respira pela... Oi? Se a criança não respira, isso. Se ela não respira, se ela é um respirador nasal obrigatório, quando ela chora, ela se obriga a respirar pela boca, né? Então, as obstruções nasais, uma característica importante da gente avaliar clinicamente, é uma criança que está em insuficiência respiratória, ou que tem um desconforto respiratório, e às vezes cianose, que alivia quando ela começa a chorar, porque ela respira pela boca. Compensa, né? Então, a primeira coisa quando a gente vai avaliar uma criança com desconforto respiratório, sempre é importante a gente olhar o tórax da criança também, então de preferência remover, né, a camisetinha ou o body para avaliar o quanto que esse desconforto respiratório tem repercussões na caixa torácica, tiragem, frequência respiratória. Então a gente deve conhecer a frequência respiratória do recém-nascido, né, que é mais alta, que pode chegar a 60. Na ausculta pulmonar, a gente algumas vezes vai ver que tem uma hipoventilação, a gente tem um ruído respiratório, um ruído no muro vesicular reduzido de uma forma geral e às vezes inclusive com queda de saturação. Quando a gente é chamado para avaliar em enfermaria ou em UTI, pronto-socorro, algumas vezes é uma criança que está monitorizada e que está saturando em torno de 88, abaixo de 90, né, que não é normal. E que tem uma redução de número vesicular. E se esse desconforto se alivia com o choro, a gente logo vai pensar num quadro que pode ser compatível com uma obstrução nasal, uma causa secundária a uma obstrução nasal. Só para a gente ter uma... A gente vem tentando fazer força para respirar. Uma retração importante, quando ele tenta respirar pelo nariz. Você que está fazendo essa força toda, não vai passar. Então, muitas vezes é uma criança que vem com queixa também de irritabilidade, né? Uma criança que chora muito, mas por quê? Quando ela chora, alivia o desconforto, né? E quando ela respira tranquilamente, muitas vezes em crianças, às vezes mais do que em bebê recém-nascido, às vezes mais do que em crianças um pouco maiores, em adultos, é muito evidente a obstrução no nível nasal, porque elas realmente fazem força para respirar pelo nariz, porque é só assim que elas sabem respirar, né? A outra coisa muito importante é a inspeção externa, né? A gente olhar faces da criança, primeiro para ver se a gente tem já evidência de uma hipoplasia da região da maxila e às vezes uma atresia já nasal, se a gente já consegue ver só de olhar a região anterior do nariz, a columela, se tem um desvio septal, né? Massas então, nem se fala, né? Massas tanto externas quanto internas. Quando a gente examina uma criança, um recém-nascido, né? Diferente das... mesmo nas crianças um pouco maiores, né, muitas vezes a gente não vai lançar a mão do espectro nasal. Primeiro que os espectros são grandes, né? Segundo que não é fácil segurar uma cabecinha instável, né? Uma criança que não sustenta a cabeça ainda para usar um espectro. Então, uma maneira bastante mais prática, muitas vezes, de avaliar, de fazer a rinoscopia anterior no recém-nascido é usando o espectro de ouvido, que dá para a gente uma visão muito, muito boa, muito parecida, até melhor do que a rinoscopia anterior com o espectro, tá? E que é um exame possível de ser feito e aproveitar um momento, muitas vezes, em que a criança está dormindo, para a gente detectar, pelo menos, se a gente vê uma massa na região anterior. A gente pode observar massas, a gente pode observar secreções, assimetrias, né, do septo, e a gente pode lançar a mão de um aspirador, aspirar a secreção para avaliar, para examinar as estruturas e, eventualmente, de um vasoconstritor tópico também, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre o uso off-label, né, dessas medicações, porque todas essas medicações que a gente pinga
no nariz, exceto o soro fisiológico, todas elas são escritas em bula que não são adequadas para o uso pediátrico em recém-nascidos, então muito menos. A gente avaliou, fez a rinoscopia anterior dessa criança, observou a face, avaliou o distúrbio respiratório de uma forma geral, viu se ela tem taquipneia, retrações de fúrcula, retração intercostal, cianose. Aí como é que a gente vai avaliar se esse nariz é patente ou não? E isso é importante nas crianças, a gente tem que saber dizer, pelo menos logo de cara, para os pais, e isso ajuda a tranquilizar muitos pais também, dizendo se passa realmente ar naquele nariz ou não. A impressão para eles muitas vezes é que não, ou pelo menos de uma forma intermitente não. Uma das maneiras que se pode garantir isso, e normalmente isso é feito de uma maneira corriqueira nas maternidades, que é a aspiração nasal no momento do parto. No entanto, com as modas, que para mim cada vez mais inexplicáveis, mas as modas que a gente vê de menor manipulação e atraumáticas, né? Então a gente tem o parto traumático, a aspiração do nariz na sala de parto traumático, tudo é um trauma agora. E então tem algumas maternidades, por exemplo, que já preconizam não aspirar mais o nariz da criança em sala de parto. Porque afinal de contas o índio não aspira. Porque afinal de contas o índio chupa, só que o índio chupa o nariz da criança. Então, a nossa mãe não faz isso. Eles falam isso. Então, em algumas maternidades, dependendo de onde a criança nasceu, a gente não pode, você não pode assumir, muitas vezes, né, quando a gente recebe, ou quando a gente recebia uma criança que nasceu no consultório, a gente falava, bom, a atresia não deve ter, né, porque nasceu na maternidade, nasceu na maternidade, então a atresia não tem, porque passaram uma sonda no nariz, né? Nem sempre, hoje em dia, passaram uma sonda no nariz, tá? Então isso é uma coisa que a gente pode fazer e pode lançar mão em consultório para verificar se há patência nasal. Uma coisa que a gente usa com bastante frequência aqui no ambulatório é o espelho nasal também, né? Não só para verificar a patência nasal, como para mostrar para os pais, né, que existe patência nasal e também até se é simétrico, se é bilateral. Uma coisa que mostra pra gente que tem uma patência nasal e que é muito fácil de ver é quando a gente recebe uma criança assim, né? Se a criança usa sonda, então passa alguma coisa naquela nariz, né? E uma coisa importante da gente ver no próximo passo aqui vai ser o exame físico e a nasofibroscopia, né? Quando a gente faz uma nasofibroscopia num recém-nascido e num recém-nascido com sonda, de que lado a gente passa a sonda preferencialmente? Se é uma criança que só respira pelo nariz, então a gente vai gerar mais desconforto durante o exame, né? O mesmo da sonda, a gente passa o nasofibroscópio do mesmo lado da sonda, porque a gente não quer obstruir as duas narinas ao mesmo tempo, né? Se for possível, lógico. Então, imprescindível o exame da nasofibroscopia. Se esse bebê chegou ao consultório do otorrino com uma queixa de obstrução nasal, não existe motivo para não fazer uma nasofibroscopia. Esse é o nosso exame físico. E aí a gente vai fazer uma nasofibroscopia flexível, a gente tem aparelhos de diâmetros diferentes. Eu particularmente não acho que a gente deva fazer o exame do recém-nascido com uma fibra necessariamente menor do que o normal, né? Até porque a gente vai ver que tem alguns diagnósticos de malformações que dependem da gente saber se aquele nariz tem um diâmetro normal. E a nossa fibra, o fato de passar a fibra, né, que a gente usa, acho que ninguém aqui usa uma fibra maior do que 3.2. A Olympus é um pouquinho maior. Ela é 3.7, acho. Por aí, 3.2 é Machida. Então, esse é o maior diâmetro que a gente tem, né? Esse diâmetro é para passar a fossa nasal de um recém-nascido. Pode não ser confortável, mas é para passar, né? E o fato dele passar ou não passar já nos diz muita coisa em relação a diagnósticos também. Então não deixa de ser um teste diagnóstico, que é diferente do tamanho da sonda, né? Porque a sonda tem um material que é maleável, que é molinho e que passa em locais apertados, diferente do nasofibroscópio. Então, eu particularmente sou a favor de usar um nasofibroscópio de tamanho normal. Tá? Lógico que é muito confortável quando a gente tem um aparelho menor, né, que causa menos desconforto, mas a gente já não pode dizer muita coisa em relação a diâmetro daquela via aérea e se aquela via aérea é normal para aquela idade. Se a gente usa uma fibra pediátrica, né? As fibras pediátricas são interessantes para o uso em crianças realmente com malformações. Então, aqui no ambulatório, por exemplo, a gente só lança mão do nasofibroscópio pediátrico no ambulatório de pediatria em crianças com malformações em que a gente não consegue passar a fibra normal
ou por uma questão logística, aí quando a gente não tem disponível uma outra, tá? Mas não há necessidade. Então essa conversa de que não fez o exame porque não tem o aparelho apropriado, sinceramente não é uma coisa aceitável. Tá? As cavidades podem ser realmente muito pequenas, estreitas, e pode ter muita secreção. Algumas vezes a gente precisa aspirar a secreção e eventualmente usar um vasoconstritor antes de fazer o exame, ou então a gente só vai ter, a única informação que isso vai trazer para a gente é de que há patência, mas a gente não vai conseguir examinar as estruturas da fossa nasal, né? A gente consegue dizer que passou, e a gente avaliou daí o restante da faringe e do faringe, mas a gente não consegue isolar as estruturas nasais, né? Quando que a gente vai fazer exames radiológicos? Né? A gente vai fazer exames radiológicos basicamente quando a gente fez, depois que a gente avaliou a fossa nasal, e a gente está pensando em planejar, a gente tem uma suspeita e necessita de um planejamento cirúrgico ou avaliar a extensão de uma lesão. O outro motivo para fazer exame de imagem é quando a gente não consegue avaliar a fossa nasal, porque a gente não conseguiu passar um aparelho, e a criança tem um desconforto importante que justifique isso, né? Que justifique fazer um exame de imagem agora nessa faixa etária. Tá? Essa história da irradiação e dos exames de imagem e dos riscos, né? Eu estava recentemente agora no Europeu de Otorrino e Pediatria, e tinha uma mesa em que tinha uma radiologista falando sobre diagnóstico de corpos estranhos. E aí a radiologista defendendo que a tomografia é um exame aceitável para fazer diagnóstico de corpo estranho, que é um exame bom, e o broncoscopista defendendo que não era necessário e falando dessa questão da radiação. E uma coisa interessante foi que a radiologista comentou que mesmo dentre os exames de imagem, né, na tomografia, a gente tem tomografias e tomografias com níveis de radiação muito, muito diferentes. Então, isso é possível de ser manipulado pelo radiologista. É possível fazer um exame rápido e com muito menos radiação quando necessário, né? Ou direcionado, ou tentando responder a uma pergunta específica. Então, é possível conversar com o radiologista e rever isso, se necessário. Vamos entrar um pouquinho mais nas causas. Alguma das classificações que se usam é a gente separar as causas, que eu não acho muito didática, mas é uma maneira, né? Então, as causas inflamatórias e infecciosas, ou as causas congênitas ou estenóticas, as causas anatômicas ou traumáticas, a gente está falando aqui mais de desvios septais, né, e causas adquiridas, e os tumores. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, rapidamente, né? Então, nas rinites, a gente vai falar principalmente da rinite fisiológica, né? Ou aquela que a gente chama, tem um nome muito infeliz, que é a rinite banal do lactente, né? Que de banal não tem nada, para quem está dormindo com a criança à noite, né? Quando a gente fala para a mãe, isso é uma rinite banal, né? Ela fica olhando e fala, tá, banal, para você, né? Chama mais rinite latente? Rinite do lactente, porque realmente banal, você falar para qualquer pessoa, né, que a queixa dela é banal, não é uma coisa muito... É a mesma latente, É a mesma latente, rinite do lactente, que é a rinite banal do lactente, a rinite do lactente ou a rinite fisiológica, né? Que o que é? É a soma de um nariz pequeno, né, com eventualmente alguma condição inflamatória que não se sabe bem qual é. As hipóteses principais são que a gente pode lembrar aí o refluxo nasofaríngeo, né? O bebê ele regurgita com frequência, e muitas vezes o conteúdo pode retornar realmente ao trato faríngeo e provocar uma irritação da mucosa pelo contato com a secreção. O conteúdo vai retornar. Tá? Isso mais ainda nas alterações congênitas, então, como eu falei, nas fendas, nos fissurados, né? Medicamentosas, a gente pode ter aí o efeito também de algumas medicações que ou a criança ou a mãe podem estar em uso. Aqui são as causas diferentes. Quando a gente está falando só da rinite fisiológica, né, a gente está excluindo essas causas aqui, né? Então, não tem nada disso aqui. A gente vai colocar a culpa só no tamanho do nariz, né, e eventualmente em condições climáticas e causas também posturais, né, de alterações ou disfunções, não disfunções, mas variações do ciclo nasal que num nariz pequeno, numa cavidade pequena, tem repercussões importantes. Por isso que melhora quando ele está fazendo exercício, que é mamar,
né? Pior. Mas a gente não tem uma explicação, além da questão anatômica, né? Para a rinite fisiológica, pelo menos ainda. Tá? E essas são perguntas que a gente deve fazer e investigar para descartar esses fatores inflamatórios, né? Então, de refluxo, de uso de medicações e, eventualmente, de quadros infecciosos. Perguntar para a mãe se ela tem asma e falar para ela que o bebê, então, também é alérgico, é uma boa explicação, talvez, para a mãe, mas não é uma coisa que é de fato verdadeira, pelo menos por enquanto não. Então, o tamanho da abertura narinária, algumas vezes o antecedente do parto pode trazer para a gente algumas implicações a mais, ou pode estar agravando isso, né? Pode estar agravando o quadro fisiológico, que é a aspiração de mecônio, exposição em casa a tabagismo, fumaça de cigarro, para investigar se tem alguém que fuma, se a babá que cuida da criança é tabagista, né? Não, ela não fuma quando está com a criança, mas ela fuma e está com a criança no colo, né? Em algumas crianças que estão em UTI e crianças que ficaram entubadas e depois ficam com cibato nasal, algumas vezes a gente vai ter também quadros de rinite, obstrução inflamatória também secundária. E basicamente o que a gente vê no exame físico é um edema mucoso, uma secreção hialina só. Né? A gente não está esperando aqui nenhuma secreção colorida, fétida, né? Vamos descartar alterações anatômicas importantes. Em relação às medicações, para a gente pensar no que pode estar agravando esse quadro fisiológico, né? As medicações que as mães podem estar usando e que não são tão raros, né? E que podem estar provocando obstrução nasal no recém-nascido se ela está amamentando. Né? Lembrar aqui dos antidepressivos, que são de uso relativamente frequente, tá? Os antihipertensivos, tá? Então sempre perguntar o que a mãe está usando e que pode estar agravando. Ainda assim, mesmo quando a gente não consegue suspender essa medicação, a gente sabe que, como é fisiológico e relacionado ao tamanho do nariz, normalmente, com o tempo, a queixa vai ficar menos importante e isso vai passar. Né? Isso durante a gravidez ou durante a... Quando a gente tem a presença de secreção no nariz, né, secreção purulenta e fétida, aí a gente vai pensar nas rinites infecciosas, né, vamos perguntar sobre a infecção ovular, sobre as sorologias que foram feitas no período pré-natal. Normalmente isso é notado logo ainda na maternidade, algumas vezes a criança chega já em tratamento. Né? Mas a criança que fez parto vaginal ou cesárea? Não, se tiver infecção ovular, mesmo a que fez cesárea pode também. Né? Então isso a gente tem que perguntar. Né? Mas isso normalmente é muito, muito precoce, os primeiros 15 dias de vida a gente já tem alguma coisa, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que tratou logo depois, a mãe descobriu logo depois que nasceu e está tratando sífilis e não tem absolutamente nenhum sintoma. Tem sintoma de uma rinite banal, rinite latente só, né? A outra coisa que os recém-nascidos podem ter, isso sim, principalmente nessa época do ano, lembrar do vírus sincicial respiratório. Então a gente pode ter edemas e obstruções e secreção grave e persistente em crianças e recém-nascidos pelo vírus sincicial respiratório também. Né? Então perguntar em casa sobre outras pessoas que estão doentes e avaliar o quadro geral. Né? A criança está com sintomas de resfriado que já não é habitual, né? Em crianças recém-nascidos. Né? Como que faz o diagnóstico dessas infecções na criança? Dessas infecções, o diagnóstico é coleta de secreção e cultura. Normalmente, quando vem já feito, né? O pediatra já colheu, porque é muito... eles correm mais do que de fato a gente faz diagnóstico. Né? As mais importantes aí, clamídia, e aqui sim, então, parto vaginal, né? No caso da clamídia. O mais importante é clamídia, e hoje em dia o segundo aqui, sífilis, que está voltando a aparecer. Né? As causas anatômicas, a gente tem principalmente aí o desvio septal. Eu, sinceramente, desconheço algum recém-nascido que tenha feito Eulália. Já fez septoplastia em recém-nascido? Não. Por mais que a gente tenha um desvio septal no recém-nascido e a gente pode ter um desconforto respiratório, ainda assim, o tamanho do nariz, né, e o crescimento nos primeiros meses normalmente não vai justificar que a abordagem
desse desvio nessa faixa etária. Né? Então aqui obviamente é uma criança maior. Lembrando também que quando a gente tem malformações, né, da região da maxila e fendas, né, crianças fissuradas, a gente obviamente vai ter um desvio septal muito mais importante. Tá? As alterações congênitas, vamos lembrar um pouquinho das principais, né? A atresia de Coana, a microrrinia e a estenose médio-nasal. A microrrinia e a estenose médio-nasal são diagnósticos, definições ainda muito nebulosas, né? O que é pequeno e o que é estreito, em termos de medida, porque a gente não tem um padrão absolutamente normal, né, de nariz. Mas, lógico, fica muito mais evidente, muito mais fácil de dar esse diagnóstico quando a gente está dentro de um contexto de uma malformação craniofacial, uma criança sindrômica, né? Mas a gente pode suspeitar dessas situações, por exemplo, dependendo da dificuldade que a gente tem para examinar o nariz dessa criança quando a gente faz uma fibroscopia, né? Do mesmo jeito que em adultos também, né? A gente avalia às vezes o nariz de adulto e fala, nossa, esse cara tem um nariz estreito e o outro tem um nariz maior. Em crianças também, mas isso tem uma repercussão muito mais importante. E normalmente nesse contexto aqui a gente tem as crianças com malformações. Essa é uma lista das alterações congênitas, estenóticas, então, que a gente pode ter no recém-nascido, né? Essas que eu já citei, além disso, as massas e os círculos de ducto nasolacrimal. As atresias de Coana, que a gente sempre lembra quando fala de obstrução nasal do recém-nascido, né? Porque é o primeiro diagnóstico que vem à cabeça quando a gente tem uma criança que não respira pelo nariz. Mas normalmente é uma causa de chamada já em UTI neonatal, né? É raro, uma alteração rara, que pode ser uni ou bilateral, pode ser parte de uma síndrome ou não. Quase que 50% das vezes ela é parte de uma síndrome. E algumas a gente deve lembrar mais do que outras, principalmente a síndrome Charge, que eu vou falar um pouquinho mais depois, né? E é uma causa muito grave de obstrução nasal no recém-nascido, porque se ela é bilateral, isso quer dizer que essa criança não respira nada pelo nariz e ele só sabe respirar pelo nariz, né? Existem várias teorias sobre por que em termos de como que isso acontece embriologicamente no recém-nascido. Uma das hipóteses é a persistência dessa membrana buco-nasal, tá? Mas até isso é muito controverso e tem várias teorias para tentar explicar por que algumas crianças nascem com a região da coana absolutamente fechada, né? Uma das síndromes mais importantes a gente lembrar quando a gente tem uma atresia bilateral de coana é a Charge, tá? E a gente fez essa semana, né, um levantamento com a nossa reunião de revista, foi sobre Charge aqui na pediatria, e tem muitas coisas recentes aí nos últimos anos, muitas definições que estão sendo refeitas aqui em relação à síndrome Charge, em que a gente não precisa ter todas essas alterações presentes, e uma constante, quase que em 100% dos casos, são as alterações de orelha e principalmente a hipoplasia de canal semicircular. Então justifica-se já, quando você vai avaliar uma criança em UTI, e que tem uma suspeita de atresia coanal e você vai pedir um exame de imagem para avaliar essa atresia, para fazer uma cirurgia, já se justifica pedir não só a tomografia dessa região, mas com extensão para o ouvido também, tá? Porque essa é uma alteração muito prevalente, persistente e importante dentro da síndrome, né? E se você vai fazer um exame de imagem, você já aproveita então e faz do ouvido também. Recentemente a gente teve um caso, e que realmente a tomografia de ouvido também mostrou alteração da orelha. Quando a atresia é bilateral, isso exige um tratamento ainda na maternidade, né? Nos primeiros dias de vida, ou no primeiro mês de vida, essa criança não dá para ir para casa sem a correção. E hoje em dia, né, se você tiver um centro terciário, não se justifica fazer uma traqueostomia, por exemplo, numa criança por causa de uma atresia bilateral, né? Que é corrigível. Lógico que dentro do contexto de uma síndrome, muitas vezes a gente vai ver que a correção é um pouco frustrante, né? Então a gente faz a correção da atresia de Coana, mas a criança também tem distúrbio de deglutição, no caso da Charge, né? Muitas vezes tem distúrbio de deglutição, disfunção de pares cranianos, outras alterações que vão impedir com que ela faça com que ela não consiga ser estubada e eventualmente até precise de uma traqueostomia. Mas essa correção deve ser feita na maternidade. Quando a atresia é unilateral, os sintomas são muito menos importantes, e mesmo que tenha um sintoma importante que leve a criança ao consultório, dificilmente está justificada a realização da correção ainda no primeiro ano. A maior parte dos autores sugere que se espere pelo menos acima de um ano
porque a gente tem menos chance de reestenose, não se justifica fazer isso tão precocemente. Tá? Outro diagnóstico de malformação que a gente algumas vezes esquece, que pode ser feito de uma maneira relativamente simples, é a estenose da abertura piriforme, que é secundária ao crescimento exagerado do processo nasal das maxilas, e a gente tem uma abertura piriforme menor, está definido como menor do que 11 milímetros. Né? Se você mandar um recém-nascido para fazer uma tomografia computadorizada com uma suspeita de obstrução nasal e pedir a tomografia, não vai vir laudado como atresia de abertura piriforme. Né? A gente tem que pedir para o radiologista fazer essa mensuração, se você tem essa suspeita. Tá? E infelizmente, muitas vezes a gente vai ter associado à atresia da abertura piriforme, a gente tem também uma estenose médio-nasal. E a gente não tem medidas padronizadas do que é uma estenose médio-nasal. Né? A porção, a estenose médio-nasal basicamente é um estripamento da região média do nariz. Então não é só a abertura, mas lá dentro também é mais estreito. Tá? A estenose de abertura piriforme ela pode acontecer isolada ou em associação. Então você pode ter uma criança absolutamente normal, sem nenhum outro problema, e ter a atresia de abertura piriforme, ou ela pode estar associada à holoprosencefalia, que também tem uma variação muito grande na apresentação clínica, desde crianças que têm alteração dos giros cerebrais, mas não tem nenhuma repercussão cognitiva, nem motora, nem atraso, ou crianças que realmente têm uma repercussão neurológica muito, muito importante e que tem um prognóstico muito mais reservado. Né? Então, algumas vezes a estenose da abertura piriforme, que é uma malformação da porção média da face, também vai ter uma malformação na formação dos genes dentários. A gente vai ver o incisivo central único, algumas vezes a fenda palatina, alterações da hipófise e diabetes insípido. Então, quando a gente vê essa é uma criança, esse é o primeiro paciente que eu vi com estenose de abertura piriforme, que era aquele criança que a gente viu no vídeo, né, e que aqui parecia uma criança bem, talvez até com alguma malformação, mas isso é ele mais velho, né, e já operado. Né? Então, essa criança não tinha absolutamente nada em relação a alterações de desenvolvimento e cognitivo. Né? Essa é a tomografia dele, em que a gente vê o estreitamento aqui na região da abertura piriforme, que tinha 6 milímetros, tá? Não passava uma fibra óptica nesse nariz. E o diagnóstico é feito basicamente baseado na impossibilidade de passar no exame, a fibra óptica da criança, pela região anterior, não passa nem na portinha do nariz o nasofibroscópio. E a gente vai confirmar isso depois com o exame tomográfico. Né? Quando que a gente vai fazer o exame de tomografia? Quando a gente vai pensar ou na confirmação diagnóstica, né, porque muitas vezes é um nariz que não é possível de ser examinado, porque a gente não consegue introduzir a fibra, né? Então isso justifica o exame radiológico, e também para o planejamento, eventualmente, de uma cirurgia. Então essa tomografia da mesma criança, onde a gente viu uma hiperplasia do processo nasal do osso da maxila, né, dos dois lados, aqui bem estreitinho. A gente, inclusive, publicou, né, no Dr. Leopoldo, tinha um outro caso também, o Dr. Eulália. E o tratamento da estenose de abertura piriforme, a princípio, não é necessariamente cirúrgico. A gente pode aguardar alguns meses e acompanhar clinicamente, orientar os pais em relação às medidas de higiene nasal e uso de medicações. Né? E assim, o tratamento cirúrgico vai estar muito em função da sintomatologia, do ganho ponderal, principalmente, do desconforto, esforço e risco de falência respiratória e, eventualmente, de consequências mais a médio e longo prazo, como hipertensão pulmonar e copulmonar. Normalmente não vai chegar aqui, né? A criança que tem tanto esforço que os pais não conseguem sair do pronto-socorro e do consultório o tempo todo e aspira o nariz e não está ganhando peso de uma forma limítrofe, né? Essas crianças têm indicação de correção cirúrgica, que é feita normalmente pela via sublabial também. Rapidamente aí um pouquinho, só para a gente lembrar das massas nasais, né? Então as tumorações da linha média, e a gente tem uma lista aí de tumores possíveis para a gente pensar, lembrando que sempre, né, nunca a gente vai biopsiar uma massa numa fossa nasal de uma criança
abaixo de 2 anos, então lembrar que essas coisas podem passar despercebidas no período neonatal e a gente pode ter uma criança que chega um pouco mais velha com uma massa, né? Então, a gente vê uma criança de 2 anos com uma massa, nós não vamos pensar aqui em policontriconal logo de cara, a gente vai sempre fazer um exame tomográfico antes de beneficiar, porque a gente pode ter malformações que têm comunicação, inclusive, com o sistema nervoso central. Não são as mais comuns, né? Mais comum aqui, disparado, é o cisto, é o tumor dermoide, né? Que pode estar, essa malformação pode acontecer desde a região da columela até a base inferior do crânio. Então a gente tem que estar muito atento para isso. A gente vai procurar os dermoides, eles têm componentes ectodérmicos e mesodérmicos também, né? Então quando a gente tem componente mesodérmico, a gente lembra que a gente pode ter acometimento também intracraniano, né? Diferente dos epidermoides nasais, né? Em que a gente só tem ectoderme, então aqui a gente não tem risco de comprometimento do sistema nervoso central, tá? Tá só externo. Nos dermoides, que são disparados os mais comuns, né? A gente tem uma massa que não é compressiva e algumas vezes a gente não tem uma massa, algumas vezes a gente tem uma fístula, uma fóveazinha com pelos, né? E aí a gente tem que desconfiar e fazer um exame de imagem para avaliar a extensão. Uma boa parte das vezes, quase metade das vezes, a gente vai ter outras alterações anatômicas também, tá? As dactilocystoceles são um outro diagnóstico diferencial de obstrução, né, no recém-nascido. Normalmente, até o 6º mês, a gente tem a comunicação do sistema lacrimal com o nariz já perfeito. Se a gente tem uma obstrução, algumas vezes a gente vai ter na fase do recém-nascido já formado os cistos secundários à obstrução das vias lacrimais, que podem acontecer em qualquer ponto, mas o mais comum é aqui na região do meato, né, inferior. Então aqui também a gente vai ver uma massa, mas uma massa muito mais típica, né, na fossa nasal, e aí a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Mais comum em meninas, né, normalmente não tem associação com outras malformações, e isso também é uma patologia que pode ser resolvida temporariamente com punção e esvaziamento desses cistos, né, mas boa parte das vezes vai exigir um tratamento cirúrgico também. Então, para a gente, para concluir e abrir para discussão, se alguém tiver algum comentário, né, a gente tem que lembrar de valorizar as queixas e as repercussões, principalmente as repercussões no recém-nascido, né? Saber avaliar o que é grave e o que não é grave, né? Aquela criança que entra principalmente gordinha e feliz no consultório e a mãe queixando que ela não dorme à noite porque o nariz obstrui, dificilmente essa criança vai ter uma coisa mais grave, né? Mas a criança que entra irritada, chorando, com desconforto, com baixo ganho ponderal, ou com secreção fétida no nariz, ou com uma malformação craniofacial evidente, né? A gente tem que ficar mais atento. Ainda aquele gordinho feliz, né, quando chega no consultório, ele vai ganhar uma narcoscopia, né? Porque se ele foi até o consultório do otorrino, a gente quer confirmar a patência nasal e até confirmar a presença das alterações que a gente espera para uma rinite fisiológica, que é só edema e secreção, né? Até para tranquilizar os pais de que, olha, realmente não, é só isso, a noite realmente está ruim, mas é só isso, né? Então, prestar atenção em outras malformações. O exame de imagem não é regra, né? O exame de imagem quer dizer, eu não sei o que tem lá dentro, então eu preciso olhar com o exame de imagem. Não consegui olhar, então eu preciso olhar. Ou eu sei o que tem, mas eu vou ter que planejar um procedimento, aí a gente faz um exame de imagem, né? Mas não é a primeira conduta aqui de jeito nenhum. E muito menos substitui um exame físico, né? Não está aqui, mas lembrar sempre que a gente consegue checar a patência nasal também antes de fazer a narcoscopia, né? E a maior parte dos casos, vocês viram, que não é cirúrgico e exige apenas medidas rígidas, né? E quando cirúrgico, isso deve ser feito de uma maneira, lembrando que ninguém vai ter uma experiência de um monte de casos, né? Porque são quadros raros, né? Mas essas crianças que têm patologias cirúrgicas devem ser abordadas de uma maneira precoce quando a obstrução é bilateral. Alguém quer fazer algum comentário? Uma coisa interessante que nas malformações, né, nessas estenoses médio-nasais, que é uma coisa meio
meio nebulosa nos malformados, nos síndrômicos, conversando com o pessoal de Londres, né, e na Europa, muito comum se fazer dilatação nasal. Dilatação nasal em crianças com hipoplasia de maxila, com nariz estreito. Quebra tudo. Né? Basicamente é isso aí. Dilatação, som uretral, um balão. Nossa. Né? Total corneto, né? Sim, isso para quê? Para tentar evitar outras coisas mais, né, uma traqueostomia, por exemplo, se você conseguir aliviar a obstrução nasal, melhora muito a sintomatologia da criança. Né? Então, entre isso e principalmente fora do Brasil, né? Traqueostomia em bebê fora do Brasil. Mas isso é feito com anestesia geral, lógico, né? Feito com anestesia, lógico. Não, mas a gente não sei fazer parece uma ignorância, né? alguma coisa assim, né? Parece uma ignorância, mas não. Exatamente. É uma atitude corajosa, né? Interessante. Mesmo nas atresias, os poucos casos que eu já tive cirúrgicos de atresia perifone, por exemplo, em que você sabe que tem um estreitamento na região anterior, é extremamente decepcionante, porque depois que você broca a região anterior e você consegue passar algo de um caminho normal, aí você entala na porção médio nasal, porque você tem também o estreitamento da fossa nasal toda. E aí, muitas vezes, essa dilatação, a fratura do coneto médio, por exemplo, para manter a patência, resolve até essa criança crescer um O pouco. risco que seria uma estenose acaba não tendo, porque a mucosa vai ficar íntegra, né? Na dilatação. Pois é. Vai fraturando estruturas ósseas, né? Interessante. O complicado sempre da abordagem cirúrgica dos bebês é pós-operatório, né? Porque edema, muitas vezes no pós-operatório, vai causar uma obstrução tão importante quanto no pré. Então, às vezes é muito pouco gratificante, assim, nas primeiras semanas do pós-operatório, você fica ali se justificando que você fez uma cirurgia para melhorar, mas durante semanas isso vai demorar a aparecer clinicamente, né? Porque exige, às vezes, aspiração e limpeza, e que é difícil, né? E não vai ficar anestesiando o bebê toda hora para fazer o pós-operatório, para fazer a higienização. Então a gente tem que pensar muito bem nisso quando a gente vai levar uma criança para uma cirurgia, um bebê.